Oi pessoal, aqui é o Jay, instrutor de visão remota da Stargate Brasil. Vou mostrar hoje um exemplo de sessão de visão remota avançada, que o trabalho é concluído com uma modelagem tridimensional do alvo. A modelagem pode ser feita com massa de modelar, normalmente é feita com massa de modelar, mas também pode ser feita com pecinhas de Lego, com blocos de madeira ou qualquer outro recurso que seja fácil fazer a transmissão da ideia que aparece na mente para algo material. Vamos dar uma olhada então nesse exemplo. O alvo, no caso, foi o acidente de mineração em Copiapó, perto de Copiapó, no Chile, ocorreu em agosto de 2010. Esse objeto cilíndrico aqui foi a cápsula usada para extrair os mineiros de onde eles se encontravam lá no fundo da Terra. Esse é um elemento importante desse alvo, eu diria assim que é a vedete, né, o componente mais importante do evento do resgate dos mineradores que ficaram lá presos no fundo. Então, o acidente ocorreu em 5 de agosto de 2010, quando uma mina de ouro e cobre perto de Copiapó desabou, prendendo 33 mineiros no subsolo. Todos eles vieram a ser resgatados com saúde, com vida, após 69 dias. E aqui está o processo de resgate acontecendo. Esse homem aqui com a roupa vermelha é o presidente, ou o governador, ou o prefeito, uma autoridade política. E aqui está o exemplo, o modelo, realmente a fotografia tirada do cilindro, tirado o fundo dela, né? Para isso eles demoraram muito para conseguir encontrar uma maneira de perfurar e chegar até onde eles se encontravam. E uma vez que conseguiu fazer isso, usaram esse dispositivo para o resgate. Aqui temos um diagrama dentro da mina. Essa mina foi aberta em 1889, a mina de São José, e foi ampliada para o fundo da Terra como uma cidade de iceberg. E aqui você vê o diagrama onde eles se encontravam no refúgio, chamado de refúgio, onde eles foram presos, né? Uma pedra gigante bloqueou a fuga deles, aproximadamente 690 metros de profundidade. Eles estavam muito lá no fundo mesmo, muito. Não foi um trabalho fácil, mas eles conseguiram fazer. Todo mundo feliz, graças a Deus, todos saíram vivos. Tem um filme excelente contando a história. Então, na minha sessão, a sessão longa, avançada, você demora muito tempo no alvo. Eu consegui saber a idade da personagem interpretado pelo Antônio Bandeiras, já sei na mosca a idade dele, e assim vai. Mas o que eu quero mostrar para vocês foi essa modelagem tridimensional que eu fiz, a massa de modelar. Comprei essa massa cinza dura, caramba, foi difícil trabalhar com ela. As massas coloridas são mais macias, são aquelas de criança mesmo, não foram fáceis. Agora, recentemente, eu pensar, por que eu codifiquei? Eu ia perguntando, ia aparecendo as imagens na minha frente, eu ia perguntando qual é a cor, aí pum, eu apresentava assim, azul, vermelho, verde, foi exatamente assim que aparecia na minha cabeça. Eu via a forma e perguntava qual é a cor, aí aparecia a cor e eu ia modelando com a massa daquela cor. Mas só agora recentemente que eu achei interessante que esse vermelho aqui, eu pensava que eram árvores, na verdade são representações, no meu entender, da própria Cordilheira dos Andes, onde ocorreu o problema, onde fica a mina, né? Então, aqui representando montanhas. Não sei o que significa círculo azul, verde, o verde provavelmente vegetação, o que é o amarelo e o marrom pode simbolizar a mineração de ouro, de cobre, do local, né? Em posição minha. Mas o que me importa dizer é esse cilindro aqui, o cilindro e essa massa. Essa massa, na minha interpretação, o cilindro estaria penetrando nela e representaria o buraco, a cavidade onde os mineradores se encontravam, aguardando o resgate. E o mais interessante de tudo isso é que o cilindro que eu imaginei, né, apareceu na minha mente, que eu representei pela massa, ele tem uma relação de aspecto, uma razão de aspecto muito parecida com o cilindro real. A razão de aspecto seja a razão entre o comprimento e o diâmetro do cilindro ou vice-versa. Eu poderia ter feito um cilindro bem achatado e largo, seria equivalente a um barril, um tonel, ou muito fino e comprido, poderia ser o equivalente a uma caneta, um canudo, mas eu visualizei e representei uma relação de aspecto muito parecida com a do cilindro. Não vou dizer que é precisa igual, eu poderia até aventar aqui, não, vou pegar só a cabine do passageiro, que é do azul para baixo, vai ficar igualzinho assim, mas eu forçando a barra. No meu caso, não é o caso de fazer isso. O caso é que o cilindro claramente representa o verdadeiro, não representa nenhum canudo, nenhum tonel, nenhum barril. É isso aí, é uma sessão longa, mas com um resultado bacana, bom de se compartilhar, que alegra o coração. E espero que tenham gostado. Obrigado por comparecer, ter assistido a este vídeo. Aguardamos vocês na próxima. Até mais. Sucesso!